Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nosso tradicional encontro diário de calibrar as forças, as energias e realmente buscar em Deus uma direção. A gente precisa viver um novo tempo, a gente precisa viver uma nova fase. E só a oração e o clamor nos dão a oportunidade de crescer e desenvolver de forma sadia. Sim, você precisa ter ferramentas espirituais todos os dias. Repito o que sempre te digo: não é a velocidade, é a constância. Não se preocupe em correr muito, em querer compensar alguma fase que você... Não. Pequenos movimentos. Um dia Jesus desce de uma montanha. Enquanto ele estava na montanha, os discípulos tentaram expulsar o mal da vida de um menino e não conseguiram. E aí Jesus desce, expulsa o mal. E aí os discípulos vão perguntar para o menino, para Jesus, o porquê que eles não tinham conseguido expulsar o espírito mal. E Jesus aponta para uma montanha e diz assim: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e vocês vão descer para essa montanha, saia da frente, ela vai sair. Jesus estava dizendo que o porquê eles não conseguiram expulsar aquele mal é porque quando você olha para um problema grande, você acha que precisa ter uma fé proporcional ao tamanho do teu problema. E não é verdade. Você não precisa ter uma fé do tamanho do teu problema. Você só precisa ter uma fé. Muitas vezes a gente quer impressionar todo mundo, né? E isso é um grande problema. Então use o que você tem. Todas as batalhas que você vai enfrentar, elas já vêm na medida do que você tem, do que você pode, do que você é capaz. Deus nunca vai permitir algo que você seja improdutivo, fraco. Então, o clamor de hoje, nós vamos meditar, vamos clamar para realmente sermos verdadeiramente fortes. Essa força não é a força física, mas é a força espiritual. Antes disso, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, pega o Clamor da Madrugada e manda. Ainda que as pessoas não queiram assistir, mas você está fazendo a sua parte. Um dia essa pessoa vai clicar, vai assistir, Deus vai pegá-la. Clica aqui. Se você está a primeira vez no Clamor, seja muito bem-vindo. Estamos aqui todos os dias. Faça chuva, faça sol, não porque é de madrugada. Frio, calor, enfim, estamos aqui, sem folga, todo dia. Você não come todo dia, você não bebe todo dia, tem que clamar todo dia. Eu quero ler com você um texto muito importante, um texto muito especial, que nos fala de ser verdadeiramente forte. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele ora a Deus pedindo que retirasse dele um espinho na carne, um desconforto. A gente sabe que esse espinho na carne não necessariamente é um espinho na carne. Aí é uma metáfora, né? Ele compara o que ele sente a um espinho na carne porque incomoda, porque machuca, fere, limita. Mas o grande desafio do apóstolo Paulo aqui é que há uma situação que traz desgosto, amargura. Há uma situação que ele entende que se ele tiver sem isso, a vida dele vai melhorar. Ele vai poder pregar melhor, exercer melhor. E aí Deus responde diferente da expectativa do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, vamos ler o 8, né? Roguei 3 vezes ao Senhor que tirasse de mim o espinho. Versículo 9, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, pois quando sou fraco, é que sou forte. Observe, o texto está trazendo uma metanoia na cabeça de Paulo. Por 3 vezes ele pede: tira isso de mim, Senhor. Tira isso de mim, Senhor. Tira isso de mim, Senhor. E aí Deus responde: não. A minha graça te basta. Ou seja, eu vou manter você desse jeito que você não quer estar, porém eu vou compensar com a minha graça. E isso que aparentemente está te prejudicando, te machucando, junto com a minha graça, vai trazer a você força, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nisso que você chama de problema, nisso que você chama de limitação, nisso que você chama de trauma, nisso que você chama de transtorno. Se você estiver na minha presença, se você estiver confiando em mim, no meu caminho, a minha graça derramada em você, somada a esse espinho, vai converter em uma força. E aí o apóstolo Paulo, é isso que faz uma pessoa ser forte. Ele não fica discutindo. A hora que ele ouve Deus dizer: aceite isso e siga em frente, Paulo vira o disco, ele muda o discurso. A boca que disse há pouco tempo: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, agora começa a dizer: obrigado pelo espinho, obrigado pelo espinho, obrigado pelo espinho. Paulo diz: eu me gloriarei então nisso, eu me alegrarei nisso, porque se o Senhor está dizendo que isso vai contribuir para o meu bem, mesmo que eu não saiba como, mesmo que eu não entenda, mas se o Senhor disse, eu confio no que o Senhor disse. Essa é a maior força de um ser humano, a capacidade de acreditar na voz de Deus, a capacidade de confiar no que Deus diz. Isso determina quem chega mais longe ou quem não chega. E eu sei que eu estou me dirigindo em pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, tira isso de mim, muda isso. E muitas vezes Deus não precisa tirar nada de você. Deus só precisa banhar você com a sua graça. Porque esse mal, esse episódio, Deus tem um jeito todo especial de fazer aquilo que era veneno transformar-se em vitamina. Aquilo que foi articulado e armado para me matar, de repente se transformar num trampolim de honra. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer. O Golias, que foi projetado no inferno para destruir e envergonhar o povo de Deus, foi a mola propulsora que levantou o ministério de Davi. O reinado de Davi, o impulso para o reinado começou com Golias. Então, se você tem orado por algo e de alguma forma Deus não tem se movido, você tem que parar e entender que muitas vezes Deus não vai remover o espinho, mas Deus vai derramar graça sobre o espinho e mudar a característica. Ao invés de drenar você, sugar você, maltratar você, essa situação começará de uma forma sobrenatural a fortalecer você. E você precisa ter muita força para entender quais são os movimentos do céu, como o céu se move, como o céu se move. Isso é submissão, estar debaixo de uma missão. A missão de entender que eu não sei, eu não posso, eu não conheço, mas Deus pode. E essa é a pessoa verdadeiramente forte. O verdadeiramente forte não é o que briga, não é o que discute, não é o que se revolta. O verdadeiramente forte é aquele que tem uma sensibilidade espiritual para entender que nenhum cenário, nenhum passado, nenhuma situação é capaz de modificar o que Deus pode fazer na minha vida. O que Deus pode gerar no meu coração. O que Deus pode gerar na minha alma. Isso é a força de acatar a presença de Deus, a força de aceitar a vontade do Pai, a força de compreender que a vontade soberana de Deus, ela é simplesmente maravilhosa,
ela é a razão de não sermos consumidos, dilacerados. E a minha pergunta nessa madrugada: você deseja essa força? Essa força de entender que Deus tem dentro do seu poder a capacidade de mudar cenários, transicionar você de ambientes projetados para a tua ruína, serem molas propulsoras de honra, lugares onde abriram covas para você, serem lugares que vão gerar honra. Então você tem que ser forte para entender que nem sempre os movimentos de Deus vão combinar com movimentos humanos. Nem sempre a forma como Deus vai tratar você, porque se Deus te trata de um jeito natural, a honra é natural. Se Deus te trata de um jeito sobrenatural, a honra é sobrenatural. E a pergunta é: você quer uma vida que o ganho seja natural, e o natural glorifica o homem, mas um ganho sobrenatural, todos vão olhar e dizer: só Deus pode fazer isso. Só Deus pode curá-lo dessa forma. Só Deus pode sustentá-lo. Já conheço outras pessoas que passaram por isso e não conseguiram. Só Deus. Eu quero na minha vida que as pessoas olhem e digam: conheço o Diego e só Deus pode fazer isso por ele. Só Deus pode sustentá-lo desta forma. Vamos caminhar, meus irmãos, minhas irmãs, numa força tão especial. E isso é ser verdadeiramente forte. Isso você não encontra lendo só. Não encontra mentalizando. Isso você encontra clamando. É pedindo ao Todo-Poderoso: derrama sobre mim a tua graça. A graça que estava sobre o apóstolo Paulo, derrama sobre mim, Senhor. Todas essas situações que estão trazendo desgostos, trazendo dissabores, dores, angústias, Senhor, derrama a tua graça sobre mim. Derrama a tua graça sobre mim. Derrama a tua graça, Senhor. Derrama a tua graça. Vamos orar nessa madrugada para que essa força venha, para que esta graça venha, para que esse poder venha, para que seja qual for a situação, o embaraço, o trauma, a pancadaria, que o Espírito Santo de Deus te guie, te sustente, te renove, te alegre, te batize, te encha de alegria, te encha de força, de perseverança. Vamos clamar? Pai, eu clamo o teu nome, porque não há outro além de ti, Senhor. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa porção, a nossa alegria, o Senhor é o nosso combustível, o Senhor é a nossa força, Pai. E é em ti que temos total confiança de que conseguiremos triunfar, que conseguiremos avançar, mesmo como o apóstolo Paulo. Muitos estão aqui pedindo: Senhor, tira o espinho, tira essa dor, mas nós entendemos que a nossa força não vem da saída do mal, não, a nossa força vem da chegada da graça, a nossa força vem do toque do teu Espírito, a nossa força vem do abraço da tua presença. Eu não preciso que se afastem de mim, eu não preciso que tenham pena de mim, que se solidarizem a mim. Eu só preciso mergulhar em ti, eu só preciso mergulhar na tua presença, eu só preciso mergulhar no teu poder. E eu clamo, Senhor, por uma força verdadeira na vida dos teus filhos, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão dilacerados pela vida, ó Deus, foram literalmente atropelados por situações. Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo por força. Ó Deus, que nós tenhamos uma mente forte, um coração forte, uma mente capaz de digerir aquilo que está acontecendo, uma mente capaz, Senhor, de mergulhar na tua presença e dizer: se o Senhor não mudou essa situação, então o Senhor vai me fortalecer para que eu enfrente essa situação e gere glória. Quantas situações que hoje você reclama, que hoje você murmura, Deus as projetou sobrenaturalmente para serem molas propulsoras do teu ministério, do teu trabalho, da tua família. Você tem que estar aberto, porque Deus tem um jeito diferente de trabalhar, Deus tem um jeito todo especial de fazer. A forma como Deus age não é comum, a forma como Deus age não é comum. Deus não anda como o homem anda, Deus não pensa como o homem pensa, e não adianta você querer servir a Deus com uma mente humana, e para isso peça a graça. Se você não está entendendo
entendendo o momento da sua vida, se você não está entendendo os porquês desta fase atual, se você não está conseguindo compreender as coisas que estão acontecendo, peça a graça. Senhor, me dê graça. Senhor, me dê a graça. Senhor, me dê a graça. Envolva-me com a tua graça. Envolva-me com a tua graça. Potencializa a minha alma. Potencializa meu espírito. Potencializa a minha fé. Potencializa o meu coração. Potencializa, ó Deus, a minha alma. Potencializa, Senhor. Potencializa o meu ser. Oh, meu Deus do céu, potencializa. Eu não posso me curvar ao simples fato das minhas primeiras impressões. Eu não posso me curvar às minhas sensações. Não. Eu preciso me curvar ao amor de Deus. Então, se Ele não concordou comigo, então se Ele me empurrou para um outro caminho que eu não queria, então eu preciso me alegrar no que Deus está fazendo. E mesmo que eu não entenda, isso é a força. Isso é uma pessoa verdadeiramente forte. Não é o que briga, não é o que bate, não é o que agride, não, é o que se submete, é o que obedece. O maior gerador de milagre é a submissão, é a obediência à vontade de Deus, é o respeito à vontade de Deus sem revolta, porque obedecer contrariado é desobedecer. Pai, em nome de Jesus, eu me uno com milhares de pessoas, eu me uno agora, Senhor, e peço a eles força. Fortalece os cansados, os revoltados, Senhor. Paulo orou, então ele diz agora: eu vou me gloriar nos espinhos, eu vou me gloriar nesse emprego, eu vou me gloriar nessa fase atual, eu vou me gloriar nesse casamento em crise, eu vou me gloriar nesse filho. Por quê? Porque eu amo isso? Não, porque eu confio em Deus. Eu não preciso que cenários humanos sejam favoráveis, eu só preciso que o céu esteja aberto, eu só preciso que a glória de Deus me tome, eu só preciso que o poder invada a minha vida de uma forma tão poderosa que as escamas caem dos meus olhos, os tampões caem dos meus ouvidos. Oh, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito da vida, Espírito de Jesus. Espírito, vai recebendo a força que você precisa, vai recebendo a força para encarar o dia, vai recebendo a força para você dormir em paz. Mas pastor, eu estou revoltado. Troca essa revolta pela graça de Deus. Pega toda essa energia que você está revoltado, nervoso, indignado, e converte essa energia, essa intensidade para aceitar os desígnios de Deus, porque é Deus que tem caminhos de delícia para você, é Deus que sabe o melhor para você, é Deus que tem direção, avivamento, poder, graça. É Deus que sabe verdadeiramente o que pode e que está acontecendo. Eu creio na unção que está sobre nós, eu creio no poder que é sobre nós, eu creio na autoridade do Espírito, eu creio na força do Espírito, eu creio no poder do Espírito, eu creio na manifestação do Espírito, eu creio que agindo Deus ninguém pode impedir. Eu creio que o fogo de Deus é a razão da nossa vida. Eu creio que o poder de Deus é a razão da nossa história. Eu creio que o poder de Deus é a fonte inesgotável do nosso ser. Eu creio que o poder de Deus quebra sentenças, quebra maldições, quebra opróbrios. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de surpresas. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu creio que Ele te visita agora e te empodera e te renova. Tira os olhos de você, deixe de ser egoísta, deixe de ser tolo. Confie no tratamento de Deus. Isso é força, isso é força. Pare de querer ser forte diante de coisas erradas. Pare de querer ser forte diante de fontes amargas. Seja forte diante daquilo que Deus está fazendo. Seja forte diante daquilo que Deus está fazendo. Glorie-se nesta fase, alegre-se nessa fase, porque Deus nunca vai te largar. Eu sei que pessoas já te largaram, pessoas já te traíram, eu sei que pessoas já te abandonaram, eu sei que já foram infiéis com você, mas não, você não precisa mais ir por essa linha. Você não precisa mais, não precisa. Você só precisa confiar em Deus, confiar no Altíssimo, depositar no Altíssimo a sua esperança. Aleluia. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, e graças a Deus.
Beijo, Deus te abençoe. Nos vemos 9 da manhã ao vivo no Pense e Ore. Tchau.